Boa noite, professor João. Boa noite, Tayana. Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa terceira noite da nossa semana de oração. Está sendo uma bênção. Eu creio que Deus está abençoando a sua vida, a sua família, e Ele quer abençoar muito mais. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar com todos os amigos, porque todos merecem ser abençoados. Isso aí é a nossa terceira noite de semana de oração, essa semana especial em que estamos relembrando os eventos aí, aqui na terra, em que Cristo esteve aqui, em que Cristo deixou tantas mensagens importantes para todos nós, o seu sacrifício de amor pela humanidade. Hoje é a nossa terceira noite, você é o nosso convidado especial. Compartilhe, curta tudo que está acontecendo aqui e compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. Para darmos início a essa semana, essa noite de oração, nós vamos fazer oração agora. Querido e bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma noite para te agradecer pelo grandioso sacrifício de Cristo Jesus por nós. Nós queremos, Senhor, neste momento em que relembramos todas as marcas de sofrimento que Cristo passou, nós queremos também, Senhor, nos colocar em Tuas mãos, ao Teu dispor, ó Deus, para que Tu possas transformar a nossa vida. Nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos, Senhor. Venha perdoar, ó Deus, os nossos pecados. Venha nos abençoar, Senhor, nos dar um novo coração e abençoar, Senhor, de forma muito especial as nossas famílias. Nós queremos pedir uma bênção muito especial para todos os alunos que estão em casa, com seus parentes, com seus familiares. Senhor Deus, que Teu Santo e Bom Espírito esteja com eles neste momento, os ajudando a superar essas dificuldades que todos estamos passando. Nós te pedimos tudo isso e desde já, Senhor, te agradecemos, mas de forma muito especial, te agradecemos por Jesus Cristo. Te agradecemos pelo seu amor manifestado através do seu sacrifício por nós. Te pedimos tudo isso e te agradecemos por Jesus. Amém. Boa noite, vamos louvar mais uma vez, terceira noite, né, que a gente já está louvando, e a gente vai cantar a música Tu És Santo, tá? Só música animada, então bastante animação, vibração, solta a voz, que nosso Deus merece muito. Vamos lá. Tu és santo, Tu és santo, Tu és forte, Tu és forte, Tu és digno Tu és digno do meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te em meu viver. em meu viver. Hoje eu canto e louvo o Rei que é digno. Vou louvá-lo, amá-lo, adorá-lo pra sempre. Hoje eu canto e louvo o Rei que é digno. Vou louvá-lo, amá-lo,
Amém. Vamos cantar bem forte. Eles agora. Tu és santo. Tu és forte. Tu és forte. Tu és digno. Tu és digno De meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te. Vou seguir-te. Vou ouvir-te. Vou ouvir-te. Vou amar-te. Vou amar-te em meu viver, em meu viver. Hoje eu canto e louvo o Rei que é digno. Vou louvá-lo, amá-lo e adorá-lo pra sempre. Hoje eu canto e louvo o Rei que é digno. Vou louvá-lo, amá-lo e adorá-lo pra sempre. Me deste a paz, meu viver entrego a ti. Hoje eu canto e louvo o Rei que é digno. Vou louvá-lo, amá-lo e adorá-lo pra sempre. Hoje eu canto e louvo o Rei que é digno. Vou louvá-lo, amá-lo, adorá-lo pra sempre. Me deste a paz, meu viver entrego a ti. Tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Tu me deste a paz, Senhor, e o meu viver entrego a ti. Louve a Ele com esse propósito. Cante a Ele com todo fervor, com todo louvor. Amém. Boa noite, crianças. Boa noite, Heitor. Ué, Boa noite, tia Bárbara. a Tati chegou. Boa noite, Tati. Boa noite, crianças! Estamos no nosso terceiro dia de culto especial e nós vamos hoje aprender mais uma história. Vocês lembram da história de ontem? Tia Bárbara. Até que eu lembro, mas eu acho que a Tati não vai lembrar. Vamos Claro ver. que eu lembro, Heitor. Até porque eu também assisti a programação, viu? Que legal, Tati, você Tati. estava assistindo a programação em casa, foi isso? Claro, tia Bárbara. que Eu não legal. perderia por nada. Olha, então, eu vou fazer um joguinho com vocês, hein? Tá bom. Esse jogo aqui do dado. Vou jogar o dado e vamos ver qual a pergunta vai cair para vocês. Crianças, vocês podem responder aí na casa de vocês, se vocês lembram da história de ontem. Vou jogar aqui. Olha, caiu Caiu qual, de tia Bárbara? novo. Quem são os personagens?
Quais foram os personagens da história de ontem, Heitor? Você lembra? Ah, tia Bárbara, foi Jesus com um burrinho, não foi? Heitor, eu tinha que falar um também. Você nem esperou. Ah, Então eu vou desculpa. jogar aqui rapidinho para você, tá? Tá bom, Tati? Tá bom, tia Vamos lá. Bárbara. Caiu aqui na cor verde. Qual a parte mais importante da história? Você lembra, Tati? Da parte mais importante da história? Ah, tia Bárbara, eu acho que a parte mais importante é quando Jesus entra em Jerusalém com seu burrinho desfilando na cidade. Muito bem, acertaram. Então vamos conhecer a história de hoje. A história de hoje, ela vem falando de uma ferramenta que Jesus usou para vencer o momento difícil que ele estava vivendo. Sabe, crianças, os restauradores, existe uma profissão chamada restauradores. O tema da nossa semana de oração é restauração, não é? É sim, tia Bárbara. Então, vou explicar um pouquinho para vocês o que seria essa restauração. Vocês sabem o que é essa restauração? Sabe, Tati? Ai, tia Bárbara, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com melhorar, consertar, não sei. É isso aí. Restaurador é aquela pessoa que conserta algo que foi quebrado. E o restaurador usa ferramentas específicas para restaurar um vaso que foi quebrado. Mas nós vamos conhecer hoje uma ferramenta usada por Jesus para restaurar o momento que ele estava passando. Então vamos lá para a nossa tia historinha. Vamos lá para a nossa historinha. Ontem nós aprendemos que Jesus, ele restaura o nosso coração que está vazio, um coração que está quebrado, e ele transforma num coração, olha, novinho. Que lindo, que coração lindo, tia Bárbara. Jesus é perfeito, né, crianças? É perfeito. Então Jesus, ele foi para um lugar chamado Getsêmani, o jardim do Getsêmani. Jesus foi até lá para orar. Ele foi lá para orar, porque Jesus estava passando por um momento de muito sofrimento. E às vezes nas nossas vidas, nós passamos por momentos difíceis de sofrimento, né? Jesus também passou por um momento difícil e ele foi até lá para orar. Mas ele não foi sozinho. Quem foi ele com foi ele, tia Bárbara? com João, o seu discípulo. Ele levou Pedro e levou também Tiago. Ele levou os 3 discípulos para irem com ele orar no Getsêmani. Mas sabe o que aconteceu? O que, tia Bárbara? Jesus falou assim: olha, discípulos, fiquem aí em oração, que eu vou até mais ali no alto para orar sozinho, porque eu vou usar a oração para superar esse momento difícil. Então, os discípulos ficaram ali orando, Jesus deixou eles orando, e Jesus subiu mais acima no monte para orar. Mas quando Jesus desceu, eles estavam dormindo. Dormindo, tia Bárbara? E aí Jesus falou: acordem, discípulos, acordem. Vocês precisam orar para passar por esse momento difícil. E aí Jesus subiu de novo. E lá Jesus fez uma oração, pedindo para Deus salvá-lo daquele momento difícil. Mas ele iria respeitar a vontade do Senhor. Jesus entregou a sua vida nas mãos de Deus, para Deus fazer a vontade dele. E aí, Jesus desceu a 3ª vez para ver se os discípulos estavam orando. E adivinhem só, eles estavam dormindo. Ai, eu não acredito, tia Bárbara. Que amigos, hein? Nem para ficar um pouquinho acordado, não é, Tati? Pois é, mas sabe, quando Jesus estava lá no monte, lá sozinho orando, ele não estava sozinho, os discípulos dormiram, né? Mas Deus enviou um anjo para fazer companhia a Jesus. Esse aí é o melhor dos amigos, né? Deus, ele sempre manda um anjo para
estar conosco em todos os momentos da nossa vida. E aí, quando Jesus desceu a terceira vez, que viu que os discípulos estavam dormindo, ele falou assim: chega, vamos embora, porque chegou a hora em que eu serei entregue para os homens maus. Tadinho de Jesus. Jesus foi entregue para os homens maus. Ali chegou, sabe quem chegou junto com os homens maus? Quem tia Bárbara? Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus. Ele foi lá lembra? para ajudar a tia Bárbara? Não foi. Judas foi aquele discípulo, lá na nossa primeira história, aquele discípulo que criticou Maria por ter quebrado perfume nos pés de Jesus. Foi esse discípulo. E Judas aqui entregou Jesus para os homens maus. E Jesus foi levado e ele foi crucificado. Jesus foi crucificado porque era da vontade de Deus que ele entregasse a sua vida para nos salvar. Poxa, tia Bárbara, que A história triste. termina Que muito história triste. triste, tia Bárbara. Pois é, mas sabe qual é a mensagem de hoje? É que nós podemos usar uma ferramenta para passarmos por momentos difíceis, que foi a oração. Foi a oração. Jesus usou a oração para se aproximar de Deus e pedir para Deus estar com ele todos os momentos. Vocês acham que Deus abandonou Jesus quando ele foi crucificado? Não. E amanhã nós vamos contar o final da história, porque a história não termina assim, desse jeito triste. Ai, que bom, tia Bárbara, porque eu já estava querendo chorar. Não, Eu não também, eu chora, estava começando Tati. a ficar Não, muito triste. não chora, Heitor. Amanhã vocês não podem perder o final da história de Jesus. Tá bom? Tá bom, tia Bárbara. Vamos fazer uma oração. Vamos orar para Papai do Céu, para Ele nos dar força, nos dar fé para passar pelos momentos difíceis. Vamos usar a ferramenta que nós aprendemos hoje, a oração. Eu vou orar e vocês repetem comigo. Juntem as mãozinhas, vocês crianças que estão em casa. Papai do Céu, Papai do céu, muito obrigado Muito obrigado por me dar a ferramenta da oração. por me dar a ferramenta da oração. Por isso, eu oro a Ti Eu oro a Ti para estar comigo nos momentos difíceis. para estar comigo nos momentos difíceis. Abençoe a minha família. Abençoe a minha família. Em nome de Jesus, Em amém. nome de Jesus, amém. Amém. Amanhã nós vamos estar de volta. Tchau, Heitor. Tchau, Tchau, Tati. tia Bárbara. Até amanhã, crianças. tchau, crianças! Vamos louvar novamente, né? Acredito que a terceira vez que nós vamos cantar essa música e você já deve estar craque já deve estar sabendo a letra completamente, o ritmo. Cante bem forte conosco então. Restaurados em Cristo. Determinado, carrega sua cruz.
sofrer, cravos pregados, o sangue a escorrer, o Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Ressuscitou e hoje vive. Jesus morreu na cruz, se entregou para nos salvar, mas hoje Ele ressuscitou e hoje Ele vive. Amém. De ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja a sua luz, me guia no caminho, onde encontro sua luz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou. Ressuscitou e hoje vive. Se você crê, Pai, sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. Me alcançou, se entregou. Ele se entregou por mim e por você. Então vamos louvar, Ele merece isso. Ele nos amou sem nós merecermos, restaurou e Ele restaura a nossa vida a cada dia. O que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Obrigado, Senhor. Cheguei a ponto de achar que ia morrer, porque eu tive crise de abstinência só, assim, muito forte. Aí eu pedia pra Deus, falava, Senhor, me ajuda, porque eu vou aguentar. Agosto de 2013, mais ou menos, eu parei de trabalhar. Aí quando eu fui ver, eu já estava entregue, já bebida, estava mexendo com tráfico de drogas, já estava mexendo aí, ajudando algumas meninas a se prostituir. Aí foi quando eu fui parar na rua, né? Eu falava muito, meu irmão Ricardo, nunca desistiu de mim, minha família, né? Mas o cara ia fazer o pôr do sol comigo na Cracolândia, pra você ter uma ideia. Pegava a filha dele com 2 anos de idade e se enfiava no meio de um monte de viciado para fazer pôr do sol comigo. Então era uma coisa que me chocava e me dava medo, porque eu não queria que nada acontecesse com ele e eu não queria que ele me visse daquela forma, né?
Aí teve um dia que deu um estalo na minha cabeça. E foi uma coisa de Deus mesmo, assim, escutar a voz de Deus, porque nessa noite tinha muita gente, tinha muita droga. E do nada eu abri o olho e quando eu olhei, que eu comecei a me enxergar, eu me vi todo sujo, magro, e vi todo mundo daquela situação. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E eu peguei e falei assim, Deus, me dá força para mim ir embora daqui. E veio uma voz e falou comigo, deu até vontade de chorar. E falou comigo, falou, então levanta e vai embora. Aí eu voltei para casa e muito sem graça, pela manhã sujo, muito sujo. Acho que eu estava uns 4, 5 dias sem dormir. Eu fui comer alguma coisa e subi pro meu quarto e me mantive trancado lá por uns 15 dias. Cheguei a ponto de achar que ia morrer, porque eu tive crise de abstinência só, assim, muito forte, de cair sozinho. Eu nunca contei, nunca quis que eles vissem, né? E eu ficava no quarto lá, achando que ia morrer porque eu não estava aguentando mais, eu tive muito ataque. Aí eu pedia para Deus, falava, Senhor, me ajuda, porque eu não vou aguentar. Na vida da gente, a gente estando certo ou errado, Deus nos usa. Então, eu acho que no passado Deus me usou muito como exemplo do que não fazer, né? Não seja igual a ele. E quando eu caí em si que Deus me usava para isso, eu falei assim, eu tenho que mudar a realidade para as pessoas não olharem, falar, não seja igual a ele. Eu criava força para poder mostrar que não, que é possível assim, mudar. Então, eu agradeço a todo mundo, mas principalmente a Deus, primeiramente a Deus. Então você acredita em resgate? Muito. Estou aqui. Boa noite para todos que estão nos acompanhando em casa. Que história linda, história forte, história emocionante e uma história real de uma pessoa real que foi alcançada por Jesus. Teve sua vida restaurada. O perdão chegou até esse jovem William, que agora trabalha para ajudar outras pessoas. Deus olhou para ele, viu a situação que ele estava e mesmo assim teve solução. Ele estava ali a ponto de perder a sua vida, mas Deus pôde restaurar a sua casa, o seu lar, a sua vida, e Ele hoje abençoa outras pessoas. Eu tenho certeza de que Deus também pode fazer isso e muito mais por todos nós esta noite. Estamos aqui nessa quarta-feira, nosso momento hoje de oração, momento para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente cantar, para a gente ver o pessoal participando, os nossos alunos, professores. Eu tenho certeza de que você está acompanhando, você está sendo abençoado. Nós que estamos aqui também estamos sendo muito abençoados. Quero dizer para você que estamos felizes de poder estar entrando na sua casa, participando desse momento em família, entrando no seu lar, na sua sala, quem sabe no seu quarto, no seu carro, onde quer que você esteja. Nós temos o privilégio agora de curtir esses momentos aqui juntos, né? Nossa terceira noite, eu escolhi um tema para a gente conversar, algo que é muito importante, todos nós precisamos desenvolver, precisamos receber, precisamos dar, mas é algo que não é tão fácil assim. E o tema de hoje é o perdão. Com certeza, uma das coisas mais difíceis que existe na nossa vida é perdoar. Tem certas pessoas que têm mais facilidade, outras são mais resistentes, mas o perdão é o dom que vem unicamente de Deus. Perdoar alguém que nos ofendeu, alguém que nos fez mal, ou quem sabe quando nós precisamos pedir perdão para alguém porque nós trouxemos algum prejuízo para essa pessoa, sem dúvida nenhuma é um desafio. É algo que precisa ser trabalhado com o tempo e Deus ele ajuda a gente a fazer isso, a ser assim. Agora, quando estamos dentro de casa e magoamos alguém que nós amamos,
quando é com o pai, com a mãe, ou quando a gente magoa o filho, ou alguém que está bem próximo da gente, aí quem sabe fica mais difícil ainda, por conta da rotina do dia a dia, por conta das atividades, a correria, às vezes muita coisa, estresse, e às vezes a gente esquece de pedir perdão, ou a gente fica muito resistente em oferecer o perdão também. Nessa semana que nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, esse tema precisa ser falado para os nossos corações. Porque Deus, Ele veio a este mundo, se entregou por nós, porque Ele gostaria, Ele quer hoje oferecer o perdão para mim e para você. Ele quer que a gente não tenha culpa dos nossos erros. Ele quer que a gente olhe para o que a gente faz de errado, mas que a gente receba o perdão que vem dele e tenhamos agora uma vida plena, uma vida leve, com a certeza de que Ele pagou os nossos pecados na cruz. Quando falamos de perdão, eu sempre lembro de uma história, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, falando sobre perdão. E é um perdão dentro da casa, dentro de uma família. Você já deve estar imaginando que essa história é a história de José. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 37. Eu vou dar alguns minutinhos para você, alguns segundos, na verdade, para você abrir sua Bíblia, seu celular. Ou acompanhe comigo, eu vou ler aqui alguns trechos para a gente conhecer a história de José, relembrar um pouquinho dela também. Não vamos nos estender muito, mas resumidamente, no capítulo 37, no versículo 1, o início da história de José é assim, acompanhe aí comigo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Para um pouquinho aí na sua Bíblia agora e acompanhe aqui comigo. Esse é o capítulo 37, início da história de José. José tinha vários irmãos. Imagina semelhantemente a sua casa, quem sabe se você tiver um irmão, dois irmãos, de vez em quando tem uma briguinha, de vez em quando o irmão pisa no calo do outro, faz uma coisa que o outro não gosta, e um fica ali puxando ali a orelha do outro, e tem aquele princípio de confusão. Eu imagino que pode ser que aconteça isso. Ou será que não acontece? Às vezes acontece, né? Isso é um pouco inevitável, né? Os irmãos com personalidades diferentes, problemas acontecem, mas na casa de José foi complicado ao extremo. Aqueles irmãos que eram muitos e mais velhos que José, ficaram com tanta raiva de José, porque José também não era tão fácil assim, né? José ficou falando ali, fazendo fofoca das coisas erradas que eles faziam, segundo o que está escrito na Bíblia. E aqueles irmãos começaram a pensar, gente, a gente tem que se vingar de José. A gente não pode deixar isso barato. A gente tem que dar uma lição nele. Só que o problema é que esses irmãos começaram a pensar tanta maldade, que eles chegaram ao extremo de querer tirar a vida de José. Você conhece essa história. E você sabe que José, ele teve sua vida poupada, seus irmãos não tiraram sua vida, porém eles venderam José para estrangeiros, comerciantes que estavam passando naquele local. A história começa dessa maneira e tem vários capítulos da Bíblia, após o capítulo 37 do livro de Gênesis, detalhando tudo que José passou por conta da raiva que os irmãos de José tinham para com ele. José foi vendido como escravo, ficou longe da sua casa, ficou longe do seu pai, ficou longe dos seus costumes, longe do seu quarto, longe da sua cama, e agora ele precisava trabalhar para viver. Ele era um escravo que foi vendido por uma pessoa para outra, e agora ali ele estava numa terra distante, sofrendo demais, apenas 17 anos quando isso tudo aconteceu. Você consegue imaginar uma situação dessa? Imagina como isso deve ser difícil, ficar longe dos seus irmãos, longe do seu pai, longe da sua casa, longe de tudo, longe do seu Deus. José teve muitos desafios. José, além de escravo, agora ele foi acusado de algo que ele não fez. Nós encontramos o relato falando que ele foi acusado de uma injustiça que ele não tinha cometido e ele foi lançado na prisão, foi preso, já estava como escravo, foi preso. José sofreu demais por conta dos seus irmãos. Essa história tem muitos detalhes, mas a ênfase não é exatamente no sofrimento de José.
Aqui eu quero destacar esse sofrimento porque, de uma forma ou de outra, foram seus irmãos que lhe proporcionaram isso, né? Eles venderam José para aqueles homens comerciantes. Porém, no capítulo 45, se você fechou sua Bíblia, abre ela novamente no capítulo 45, a gente vai entender um pouquinho aqui como essa história ela é finalizada. Abre aí no capítulo 45, já deixa aberto. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus ele queria restaurar a vida dele. José, ele foi lançado nesse lugar ruim, foi lançado como escravo, foi para uma prisão, mas Deus tinha um plano ainda para a vida dele. E José, ele foi colocado ali em uma condição terrível, mas Deus operou um milagre. Faraó teve alguns sonhos, o rei daquela nação teve ali visões, ele não entendia direito o que estava sonhando, e as pessoas não sabiam interpretar aquilo que ele estava sonhando. Então Faraó pediu para chamar alguém, porque ele queria saber o que era aquele sonho. E José ele foi lembrado porque ele tinha esse dom de interpretar sonhos. Essa história é bem conhecida. De uma forma resumida, podemos falar aqui que José, ele foi colocado à frente de Faraó, interpretou o sonho de Faraó, e naquele momento Faraó ficou satisfeito com a sua interpretação e colocou José agora como o líder de todo o povo, como governador do Egito. Você conseguiu ver agora, rapidamente, em poucos minutos, a trajetória da vida de José? Agora, lançado como escravo, vendido pelos seus irmãos, sofrendo injustiça, perseguição, acusação falsa. Ele agora estava ali, quem sabe, sem esperança dentro daquela prisão, mas ele continuava temente a Deus, ele confiava em Deus e sabia que Deus um dia iria salvá-lo de alguma maneira. Agora ele é colocado em uma posição de destaque, como líder de uma nação, que ele deveria administrar agora, porque a interpretação do sonho dele foi a seguinte: muitos anos de fartura iriam existir ali na terra do Egito, porém, muitos anos também de fome iria atingir o Egito e toda a vizinhança ali, todas as comunidades em volta, todas as nações ao redor do povo egípcio ali também iriam sofrer 7 anos de muita fome. José foi levantado por Deus para abençoar as pessoas. E no capítulo 45, nós encontramos o desfecho dessa história. Nós lembramos aqui que os seus irmãos foram terríveis com José. Eu imagino que José deveria ter dentro do seu coração ali pelo menos algumas dúvidas, né? Será que meu pai está vivo? Será que meus irmãos estão vivos? Como será que eles estão? Só que Deus ele providenciou tudo para que acontecesse de uma forma milagrosa e que ele pudesse ter o seu lar restaurado. Versículo 45, capítulo 45, versículo 1 diz assim, livro de Gênesis: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos à minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Versículo 3. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Imagina essa situação. Aqueles irmãos de José agora estavam com fome, precisavam de alimento, e todas as pessoas dos povos vizinhos aos egípcios foram até essa nação, porque lá existia comida. E eles foram comprar comida, e quem agora estava ali como chefe, como líder daquela nação, que iria prover alimento para todas aquelas pessoas, quem era essa pessoa? José agora, que era escravo, agora se tornou governador, estava na condição ali de chefe, podendo executar qualquer ordem para os seus soldados. E naquele momento, os filhos ali de Jacó, os irmãos de José, se deparam com aquele irmão que eles tinham vendido como escravo há muitos anos atrás. O que você faria nessa hora? Qual seria a sua reação? José, ele não pensou 2 vezes. A primeira coisa que ele falou foi: ainda vive meu pai? Meu pai ainda está vivo? Eu estou com saudade dele. A primeira coisa que passou na mente de José foi que ele queria abraçar seu pai, ele queria ter a sua família reunida. O sonho de José não era se vingar, não era tirar a vida de seus irmãos, agora ele poderia dar o troco, não foi isso. A primeira coisa que veio na mente de José foi ver o seu pai, ver seu irmão mais novo. Ele sentiu vontade de ter a sua família restaurada. A raiva não tinha espaço no coração de José.
E os versículos continuam dizendo: disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Parando a leitura por aqui, nós podemos ver que José não tinha nenhum sentimento de rancor em seu coração. As palavras seguintes, a Bíblia afirma e diz que José, ele disse que Deus tinha um propósito para a vida dele. Se ele foi vendido como escravo, foi porque Deus, de alguma maneira, poderia abençoar aquela nação, poderia abençoar a sua casa, poderia ajudar todas as pessoas naquela região, naquela época, a terem alimento. A mensagem de hoje, ela é muito bonita, ela é muito forte, porque essa história da Bíblia representa aqui algo maravilhoso. Hoje nós enfrentamos muita dificuldade dentro dos lares, dentro das famílias, nos nossos relacionamentos. É muito difícil a gente perdoar quando um irmão magoa a gente, quando alguém faz alguma coisa terrível para a gente. Quando alguém traz um prejuízo para a gente, a vontade que dá é o quê? O que o nosso coração diz? Eu preciso dar o troco, eu preciso me vingar. Mas, por outro lado, Deus, ele fala para a gente fazer como José fez. E ele pede para a gente o seguinte: perdoe o seu irmão. Deixe eu trabalhar no seu coração para tirar esse orgulho, para que você consiga restaurar seu relacionamento, restaurar sua casa, para que você tenha felicidade, para que você tenha tranquilidade, porque quando a gente quer se vingar, quando a gente não quer perdoar, a gente fica mal, a gente fica doente. E Deus, ele nos dá um conselho. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, podemos aqui encontrar o que Deus nos diz nesta noite. Abre aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Versículo 32 de Efésios, do capítulo 4, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa história de perdão que nós ouvimos agora, resumidamente, a história de José, ela é linda, ela é incrível. Mas a história de perdão, a história do perdão que Deus quer nos dar, ela é muito mais bonita. A história que Ele quer nos mostrar hoje, para que a gente acredite, é a história que Ele morreu na cruz para nos salvar e nos dar a oportunidade de sermos perdoados, de termos esperança de que a nossa culpa, nós não precisamos sofrer pela nossa culpa, porque Deus já morreu por nós. Em Efésios nós lemos que Ele é rico em perdoar, Ele nos perdoa, e assim nós precisamos perdoar uns aos outros também. O desejo de Deus para mim e para a sua vida essa noite é que, se existe alguma coisa dentro do nosso coração que está impedindo a gente de perdoar o nosso irmão, de perdoar o nosso próximo, Deus quer nesse momento nos ajudar a reconciliar, a restaurar, como é o tema da nossa semana, a restaurar os relacionamentos, a restaurar amizades, restaurar vidas de pessoas que não estão conseguindo perdoar. Eu quero afirmar para você que Deus nos perdoa, Deus te perdoa, não importa o que tenhamos feito. Não importa o lugar onde o William estava, como vimos no testemunho, Deus o perdoou, Deus ofereceu perdão, ele aceitou, e hoje ele vive de uma forma totalmente diferente. Nós iremos ouvir uma música agora. Nossas jovens aqui do 2º ano irão cantar uma bela canção. E nesse momento eu quero convidar você a fechar seus olhos enquanto essa música toca, para que você consiga pedir para Deus que Ele restaure o seu coração, para que você consiga oferecer perdão, para que você também se sinta perdoado por Deus, para que o perdão de Deus, pelo sacrifício dele na cruz, alcance o seu coração, para que assim a gente tenha certeza de que nós podemos descansar nos braços do nosso Pai. As meninas cantarem essa música, aproveite esse momento, não perca essa chance. Peça perdão por aquilo que você ainda precisa, e com certeza nós seremos ricamente abençoados.
esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Venha aqui e faça do meu quarto o teu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois eu sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Venha aqui e faça do meu quarto o teu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Oi, Jesus, oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Muito bem. Tenho certeza de que você também ama Jesus. Tenha certeza de que Ele te ama também. E Ele quer oferecer o perdão dEle para cada um de nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Tendo a certeza de que mesmo em meio a tantas dificuldades e tantos problemas, nós podemos nos sentir perdoados e ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Se o seu desejo é se entregar para Cristo, se você tem vontade, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, está incomodado e você quer começar esse relacionamento com Deus, se você está se sentindo culpado e quer que Ele te dê a paz, esse é o momento. Não deixe para depois, converse com Cristo agora, Ele está te ouvindo. Se você parar agora, ficar de joelhos e conversar com Deus, Ele vai te ouvir. Se você em pensamento conversar com Ele, Ele está ansioso para conversar com você. Nesta semana nós estamos aproveitando aqui para falar, para ouvir, para cantar e o principal, nos relacionar com Jesus. Ele quer conversar conosco, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos restaurar, não perca essa chance. As mocinhas cantaram aqui, foi a Maria e a Samara. Eu agradeço pela canção, bela canção. Espero que vocês tenham gostado também das letras, da palavra dessa canção, que seja realidade em sua vida.
Aqui vai aparecer o QR Code agora, eu quero orar por você, mas enquanto isso, se você sentiu o desejo no seu coração e você falou, pastor, eu quero estudar a Bíblia, eu quero saber mais sobre esse perdão, eu quero saber mais sobre o amor que o Senhor tem para me oferecer, eu escutei as músicas, eu estou me sentindo tocado, eu estou escutando desde o primeiro dia, ou quem sabe você começou agora a ouvir, o programa está acontecendo já, é a nossa semana de oração. Deus te trouxe aqui por um motivo, e eu tenho certeza de que o motivo é porque Ele quer nos salvar. Ele quer salvar você, Ele quer me salvar. E aqui tem o QR Code. Você pode clicar, direciona o seu celular, ou clica no link também, que está na descrição, para que possamos iniciar uma conversa, um relacionamento, uma amizade. Eu tenho certeza de que vai ser uma grande bênção nas nossas vidas. Eu convido você a fechar os olhos agora para a gente conversar com Jesus, agradecendo por mais uma noite que estamos aqui juntos. Senhor Deus, nós louvamos o Seu nome, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós, antes do nosso nascimento, e nos amou. O Senhor olhou para essa pessoa que está me assistindo agora, que eu não sei o nome, não sei onde mora, mas o Senhor lhe conhece, sabe das dificuldades, dos problemas que essa pessoa está enfrentando, e o Senhor ama essa pessoa, e o Senhor quer oferecer o perdão para quem está acompanhando hoje a gente, através dessa semana de oração que tem um propósito de nos ajudar a permitir que o Senhor restaure a nossa vida, que tudo que está no nosso coração que não é bom seja retirado, que o Senhor venha colocar dentro do nosso coração o amor, o respeito, a paz, o perdão, Senhor. Que o Senhor possa nos transformar hoje, que possamos ser pessoas melhores, mais semelhantes a Ti. Que as pessoas também que estão assistindo agora, Senhor, possam ser tocadas a entrar em contato com o colégio, para podermos estudar a Bíblia juntos também. É isso, Senhor, que nós te pedimos humildemente, te agradecemos pelos méritos do Senhor na cruz. Amém.